Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de ângulos, diegros e traçados no primeiro e no terceiro diegro, tá? Então a gente vai aprender a desenhar no nosso primeiro e terceiro diegro. Então, ângulos são muito importantes no nosso desenho técnico e possibilitam a geração de construções geométricas que muito ajudam na construção dos desenhos. Os diegros também são essenciais, pois nos auxiliam a aprender sobre projeções ortográficas. Nós vamos falar sobre projeções ortográficas daqui a pouco, que é uma forma de representar desenho projetivo, usualmente utilizado nas áreas de engenharia. Bom, nossa situação problema lá, a radassa lá, da ômega e alfa, está recebendo desenhos de produtos vindos da matriz dos Estados Unidos, onde os desenhos são realizados no terceiro diegro. Porém, no Brasil, a gente usa o primeiro diegro. Então, no Brasil, pela ABNT, a gente sempre vai desenhar em primeiro diegro, tá? E nos Estados Unidos, eles sempre utilizam, pelas normas deles, o terceiro diegro. Então, toda vez que vier algum projeto dos Estados Unidos, muito atento, porque muda algumas situações aqui, tá? Então, vamos ver o que a gente precisa para resolver esse problema sobre os diegros aí. Bom, vamos começar falando um pouquinho da nossa parte de geometria aí. Vamos definir o que é um ângulo, né? Um ângulo, ele é uma região delimitada por duas semirretas de mesma origem, tá? Então nós temos aqui duas semirretas de mesma origem, que a gente vai chamar de vértice, ok? E a gente tem aqui o nosso ângulo, ok? Opa, tá ruim a caneta. E aqui a gente tem nosso ângulo, agora pegou. Então, nosso ângulo aqui, e a gente tem dividido por duas semi-retas. Bom, voltando aí para a gente conseguir fazer as nossas projeções, a gente vai ter que relembrar algumas coisas que vocês já aprenderam há, há um tempo atrás lá, que são pontos, linhas, retas, semi-retas e segmento de reta, que é cada um deles. Então, o ponto é a figura geométrica mais simples, ela não tem dimensão, não tem comprimento, não tem largura, não tem altura. E, geralmente ela é representada com o cruzamento de duas linhas. Então, quando você tem um cruzamento de duas linhas, aqui no meio desse cruzamento a gente tem os pontos, ok? Então, nesse meio aqui do cruzamento a gente vai ter os nossos pontos. Os pontos são identificados geralmente pela letra maiúscula do alfabeto, tá, gente? O alfabeto latino. Então vamos lá. Letra A, ponto A, ponto B, ponto C e assim por diante. Linha. O que é uma linha? A linha, ela tem uma única dimensão, comprimento, tá? O deslocamento de um ponto qualquer gera uma linha. Então, qualquer ponto que tiver, a gente vai gerar uma linha. Ela não tem fim, tá, gente? Ela pode ser, na realidade, ela é ilimitada. Ela começa em qualquer local, termina em qualquer local. Ela é infinita. Ela pode ser horizontal, vertical ou inclinada. Semirreta. A semirreta é quando a gente divide com um ponto, tá? Para dizer onde inicia a nossa semirreta e a continuação da nossa reta. Ela é representada pela letra maiúscula que tem o ponto, que é o P, e a reta ou a semirreta vai ter um determinado letra minúscula T. Então é como se a gente pusesse um ponto aqui, né, gente, no meio da nossa linha, e a partir da hora que eu ponho um ponto no meio da nossa linha, ela tem um início. Eu estou dividindo essa linha em dois. Então a gente está dividindo aqui. Então aqui fica uma semi-reta e para cá fica outra semi-reta. Então geralmente quando eu coloco um ponto, eu divido a linha dando sequência assim no que a gente chama de semi-reta. Tá. Segmento de reta. O segmento de reta é um pedaço de uma reta. Ela é limitada por dois pontos, tá?
Então agora eu tenho um ponto numa extremidade e um ponto numa outra extremidade. Esses pontos, eles limitam o nosso segmento, tá? Então por isso que ele chama segmento de reta. Eles são limitados por 2 pontos, tá? Então essa é a representação de um segmento de reta. Bom, aqui tem um exercício rapidinho, representa as retas, semirretas e segmentos de reta da figura. Então vamos lá, a gente precisa identificar aqui onde estão as retas, semirretas e segmentos de retas. Então vamos lá. Retas a gente não tem, né, gente? Não tem nenhuma reta aqui, porque eu não tenho nenhuma continuação aqui de linha com uma seta para um lado. Então eu não tenho retas. Semirretas. As semirretas são de um ponto até uma continuação de uma reta, não é isso? Então, as semirretas eu tenho de B a R, de C a S e de D a T. Ok? Até aqui tranquilo? Então, vamos lá. Agora nós precisamos do nosso segmento de reta. O segmento de reta, ele parte de uma origem e vai até um determinado ponto no fim da nossa origem. Então, nós temos AB, AC e AD. Então, nós temos esses 3 segmentos de reta, tá? Vamos lá. Ângulos. Nossos tipos de ângulos que nós temos. Nós temos ângulo reto. O que é o ângulo reto? Como ele sempre forma 90 graus, tá? Então, o nosso alfa aqui sempre vai ser 90 graus. Pode ser de um lado, pode ser do outro, pode ser embaixo, pode ser do lado de cá. Sempre vai formar 90 graus. Então, o alfa sempre vai ser igual a 90, ok? Ângulos agudos. Os ângulos agudos é sempre quando ele for inferior a 90. Então, de 90 para baixo, todos os ângulos inferiores a 90 ou alfa maior que 0, menor que 90, ele vai ser sempre um ângulo agudo. Ângulo obtuso. O obtuso já é diferente do agudo. É quando o A é maior que 90 ou menor que 180, o alfa é maior que 90 ou menor que 180 graus. Ou seja, ele tem que ser maior do que 90 graus e ele se chama ângulo obtuso, tá? Tá vendo? Maior que 90, menor que 90. E a gente tem os ângulos rasos, que são as medidas de 0 a 180, ok? Então, o ângulo completo seria 0 graus ou 180 graus. Tá. Nós temos ângulos congruentes. O que são os ângulos congruentes? Eles são sobrepostos um sobre o outro e eles têm sempre a mesma medida, onde todos os elementos se coincidem. Então, alguns casos específicos são opostos pelo vértice, bissetriz, alternados internos, correspondentes, e aí tem vários exemplos aí de ângulos congruentes. Então, o que quer dizer? Ele quer dizer que os ângulos congruentes sempre são iguais, tá? Então, aqui na situação de ângulos opostos, eu tenho que alfa é igual a beta, certo? Então, meu alfa é igual ao meu beta. Então, esse ângulo de fora aqui é o mesmo ângulo de dentro aqui, tá? Isso são os ângulos opostos pelo vértice. Mesma situação na bissetriz. A bissetriz a gente vai na origem aqui do vértice, tá? Divide o ângulo em duas partes. Então, a gente vai achar aqui, nós fizemos bissetriz na última aula que nós tivemos presencial, que a gente fez compasso lá, lembra que a gente coloca e faz o risco do compasso, onde chegar no centro vai ser a bissetriz. Então você pega o compasso daqui, cruza aqui, compasso daqui, cruza aqui, compasso do ponto B, cruza esse outro ponto para achar o C. Então essa seria a minha bissetriz, onde cruza tudo. Aí eu traçando essa reta, eu vou ter que este ângulo vai ser igual a esse ângulo, tá? Então esse alfa também vai ser igual a esse beta, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos para sistemas de projeção ortogonais. Bom, agora
agora que a gente começa mesmo a entender como a gente vai desenhar o que a nossa amiga Radassa está querendo lá, tá? Então, vamos lá. Ângulos diegros, gente. O que significa ângulos diegros? Ah, são um plano vertical e horizontal, que eles têm um prolongamento até a sua intersecção, dividido o espaço em 4 ângulos. Então, ó, eles são dois planos, um vertical, um horizontal. Ele tem o que a gente chama de linha de terra, que ele fica exatamente aqui no meio, tá? E nós temos os ângulos do dos primeiros planos, do segundo plano, do terceiro e do quarto. Esses ângulos é que a gente chama de diegro. Então aqui é o primeiro diegro, segundo diegro, terceiro diegro e quarto diegro. Eles são considerados, para achar esses ângulos, eles são determinados anti-horário, tá, gente? Então sempre anti-horário aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? Para a gente achar os nossos desenhos, a gente rebate esses planos nas verticais ou nas horizontais, tá? Nós vamos ver melhor isso aí para frente. Vamos explicar bem direitinho para vocês saberem como faz, porque ele é não é que ele é confuso, mas ele é complicadinho. Tem que prestar bastante atenção. Vamos lá. Então, rebatimento dos planos e a épora. O que é a épora? A épora é exatamente o rebatimento do ângulo. Então, vou supor do plano. Então, vou supor que eu peguei esse plano horizontal e dobrei ele aqui. Eu fechei, como se fosse um livro aberto, tá? Então, eu peguei essa página aqui e fechei ela aqui, tá? Então, virou esse plano PV aqui, tá? Os dois juntos formaram um só. Então, isso aqui virou uma coisa só. É a nossa épora, é exatamente isso, tá vendo? A linha da Terra está aqui e nosso plano vertical é exatamente igual ao nosso plano horizontal. Então, esse nosso desenho que estava aqui, ou seja, nós tínhamos um desenho aqui no espaço, ele estava projetado aqui, ele veio diretamente para cá, para a gente poder projetar na nossa épora, na nossa folha, tá? Do mesmo jeito, nós temos no primeiro diegro, nós temos aqui segundo diegro, primeiro diegro, segundo diegro, o terceiro diegro e o quarto diegro. Então ele está mostrando como cada um vai ser rebatido. Então você pode ver que cada um rebate diferente. No primeiro diegro, que é o que a gente vai estudar, você tem um determinado objeto, você faz o desenho dele, você vai rebater ele para baixo, sentido contrário do plano. No terceiro diegro, a situação é diferente. Você tem o plano vertical, o plano horizontal, você vai rebater ele para cima do plano. Então já deu para a gente ter ideia que vai dar diferença nos nossos desenhos, tanto do primeiro como do terceiro diegro, né, gente? Bom, vamos lá. Segundo e quarto diegro. Esses dois diegros raramente são usados ou nunca são usados. Acho que provavelmente vocês nunca vão pegar nenhum desenho nesses dois diegros. Os mais usados e normatizados é o primeiro diegro e o terceiro diegro, tá? Então, esses são os diegros que a gente vai trabalhar. O primeiro e o terceiro. O primeiro no Brasil, porque é ABNT, é norma. E o terceiro nos Estados Unidos, porque é a norma deles nos Estados Unidos. Tá, vamos voltar lá no nosso diegro. Projeções ortogonais. É aquele rebatimento que a gente estava falando. Então, vamos lá, pessoal. No rebatimento aqui, a gente tem aqui como se fosse uma caixa, tá? Uma caixa fechada, tá? Então, a gente vai começar a rebater essa caixa. Como a gente vai fazer para ter essas vistas? Então, ela vai ficar como se fosse uma caixa fechada e a gente vai abrindo ela como se estivesse de frente para a gente essa caixa, tá? Então, a gente vai começar a abrir essa parte, essa parte, essa parte, e assim a gente vai abrindo, tornando-se uma caixa aberta como esta aqui, tá? Então vamos lá, plano de projeção. O que é plano de projeção? Quando você tem um objeto, você está olhando o objeto, então você é o observador, você está olhando esse objeto, nós vamos ter um plano de projeção, onde você enxerga essa projeção, onde você vai desenhar essa projeção. Pessoal, lembrando, nós estamos falando em primeiro diegro, tá? Então, projeções ortogonais no primeiro diegro. Então, aqui,
como nós vamos fazer a nossa projeção? Se eu estou olhando de frente, essa frente aqui, ela vai ser desenhada aqui no fundo, tá? No plano do fundo, certo? Ok. Se eu tiver desenhando a nossa vista aqui na lateral esquerda, então eu estou olhando nessa lateral esquerda. Eu vou ter que desenhar ele aqui no plano 3, tá? Porque eu estou olhando aqui de frente e ele vai ser projetado aqui, esse desenho, ok? Ok. Bom, se eu estiver olhando de cima, então vamos supor que eu estou olhando aqui de cima. Se eu estou olhando de cima, o meu desenho vai ser projetado aqui no plano 2, que é na parte de baixo do desenho. E assim sucessivamente. Se eu olhar no nosso plano aqui na lateral direita, a gente vai projetar ele aqui no nosso plano na lateral. Nossa, ficou ruim de enxergar. Na lateral esquerda, tá? Então eu estou olhando da direita para a esquerda, eu vou projetar nesse plano. Pessoal, nosso desenho vai ficar exatamente nessa situação, tá? Então, se vocês forem fazer um desenho geométrico com todas as nossas épuras ou os nossos planos ortogonais, se você está olhando, aqui vai ser a sua vista de frente ou elevação e assim por diante. Nosso desenho ficará exatamente desse jeito, tá? Então, vou padronizando essa situação aí numa folha de papel. A hora que vocês forem desenhar, do jeito que a gente falou lá, hein, gente? A hora que vocês forem desenhar nosso objeto aqui, que a gente já viu lá, estou olhando de frente, aqui eu tenho que fazer a projeção por 4, se eu olhar da esquerda eu faço a projeção por 3, se eu olhar de frente eu faço a projeção por 1, se eu olhar de cima a projeção por 2, se eu olhar por baixo a projeção por 5 e assim por diante. Se eu olhar pela vista posterior lá atrás, vai ser aqui no 6 e assim por diante. Então eu tenho aqui as minhas projeções. Num papel, numa folha, A2, A3, A4, A5, tamanho da folha que for, nosso desenho será exatamente assim. Então, quem pegar essa folha de papel e olhar para esse desenho e olhar para a peça, vai saber que vocês fizeram e como funciona toda a peça, tá? Ele sabe que aqui vocês estão olhando por baixo, por isso tem uma linha tracejada. Você sabe que aqui vocês estão olhando por essa vista, porque tem uma linha tracejada, que aqui vocês estão olhando de frente, porque tem esse rebaixo aqui, então está demonstrado aqui, que aqui a parte posterior, ou seja, lá a parte de trás desse objeto, é esta parte aqui, porque ela está invertida, e eu sei que a parte superior é essa parte aqui, porque ela está com linha com esse rebaixo aqui também, que representa essa linha do rebaixo, tá? Então, lembrando sempre que isso é padronização. Então, toda vez que tiver um desenho técnico num no primeiro dia, nossa, fugiu. No primeiro diagrama, sempre vai ser nessa disposição a hora que vocês forem desenhar, tá? Então, primeiro diagrama, padronizado, o desenho de vocês obrigatoriamente vai ser assim, tá? Vamos lá. Projeções do terceiro diagrama. O terceiro diagrama, a caixa agora fica de costas para você, tá? É como se você estivesse desmontando a caixa ao contrário. Porém, ela é um pouco mais fácil de entender, tá? Por quê? A minha vista de cima, ela vai ser exatamente a minha vista de cima aqui no 2. A minha vista frontal, que eu estou olhando para o objeto frontal, é exatamente o que eu estou enxergando aqui no frontal.
O que eu estou enxergando aqui no 5, que é a minha vista lateral esquerda, é exatamente o que tem no 5, tá vendo? Ó, tem aqui, tem o rebaixo aqui, o rebaixo, então é exatamente o que eu estou enxergando. A minha vista de trás é exatamente essa vista que está aqui. Então, o que acontece? As minhas vistas de desenho são exatamente as mesmas nos meus planos de desenho, tá? Então, essa é a diferença do plano do terceiro diedro para o primeiro. Ah, e muda. Vocês lembram lá que era o contrário? Ó, eu tinha minha vista frontal, aí vinha minha vista lateral direita, aliás, esquerda, e vinha minha parte posterior, que é lá de trás, né? Agora, no nosso desenho, fica a parte posterior para o meu lado esquerdo e minha vista lateral esquerda, exatamente na esquerda, como é o normal. Vista esquerda na esquerda, vista lateral lá e a vista direita do lado direito. Ok, pessoal? Nós vamos tentar entender mais. Nós vamos falar mais sobre isso para vocês ficarem craque nessa parte de diedro. Vocês vão desenhar brincando eles. Vamos lá. Agora nós vamos fazer uma comparação entre o primeiro e o terceiro diedro. Como a gente explicou, dá para notar agora que aqui você está abrindo a caixa, colocando você de observador aqui, você está olhando a caixa desmontada de frente, e aqui como se você pegasse uma caixa e estivesse desmontando ela de costas. Então, como eu falei para vocês, vista superior, desenho embaixo, vista frontal, desenho atrás, vista inferior, em cima, ok? E aqui, ao contrário, vista inferior, vista frontal na frente, não é atrás, vista superior em cima, não é embaixo, vista inferior embaixo, não é em cima. Então, é completamente ao contrário o primeiro do terceiro diedro, ok, pessoal? Vistas laterais, primeiro diedro e terceiro diedro. Do mesmo modo que era lá, aqui também são completamente ao contrário. Então, a vista aqui da esquerda para a direita é projetada na direita, a vista da direita para a esquerda é projetada na esquerda e a vista frontal é projetado no plano traseiro, tá? Aqui, a vista da esquerda é projetada na esquerda, a vista da direita é projetada na direita e a vista frontal é projetado na frente. Então, nós temos essa situação, primeiro e terceiro diedro, as diferenças deles, tá? Importantíssimo, pessoal. Nós vamos fazer exercício de diedro, daqui a pouco vocês vão entender melhor, ok, pessoal? Não se apavorem. Aqui, ó, isso é o símbolo do primeiro diedro e esse é o símbolo do terceiro diedro. Isso é normatizado, tá, gente? Então, quando vocês fizerem um projeto, vocês precisam colocar na legenda de vocês se isso foi feito no primeiro diedro ou no terceiro diedro. Porque se a pessoa não tiver muita experiência com desenho técnico, tá? Ele pode confundir os desenhos. E aí complica tudo, né, gente? Voltando aqui, vocês estão vendo, ó, o terceiro diedro, ele é completamente invertido, ó, que é o terceiro diedro, é invertido do primeiro diedro, né? Com o nosso primeiro diedro, ele fica as nossas inverte nossas projeções laterais, né? E as nossas projeções superiores são invertidas. Mesma coisa aqui no terceiro diedro, como é invertido, se vocês mandarem um desenho sem a legenda dizendo que diedro que é e a pessoa não entender o que é, ela pode errar uma peça inteira, que é uma peça um pouco mais simples, né? Mas ela pode errar uma peça complexa aí e causar problemas depois, tá? Bom, então temos que colocar na nossa legenda aqui, tá? Bom, agora nós vamos na nossa problema lá com a Radassa, tá? Ela recebeu projetos de uma direção
que está no terceiro diegro, ela precisa passar para o primeiro diegro. E ela quer saber como a gente vai fazer isso. Ok, então nós vamos demonstrar isso. Então a gente tem aqui a nossa vista frontal da nossa direção, a nossa vista superior da nossa direção e a nossa vista lateral direita da nossa direção. Até aqui, tudo bem. Bom, como nós vamos fazer isso aí para passar para o nosso terceiro diegro? Então vamos entender aqui, pessoal. Vamos entender. Deixa eu apagar umas coisas aqui. 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 E aqui em cima. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem nossos dois planos. E a gente tem nosso primeiro, segundo, terceiro e quarto diegro, ok? Então tá nossos dois planos aqui, tá nossa direção aqui desenhada. Aqui nós estamos no primeiro diegro e lá nós estamos no terceiro diegro. Bom, vamos ver primeira coisa se vai mudar alguma coisa na vista. Então vamos lá. Eu estou na vista do terceiro diegro, tá? Então a minha vista do terceiro diegro não pegou. Minha vista do terceiro diegro, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pôr a minha vista nesse plano aqui, certo? No plano à frente, que nem a gente viu lá. Se eu estou enxergando a minha vista, se a minha vista está aqui, ou seja, eu estou enxergando minha direção aqui, o meu objeto aqui, de frente para ele, né? Estou de frente para o objeto. Então, esse objeto vai ser desenhado neste plano, de frente. Ok? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos ver o nosso plano agora no primeiro diegro, se vai mudar alguma coisa. No primeiro diegro, deixa eu selecionar a direção. No primeiro diegro, o que a gente tem de vista na frente, a gente tem que projetar no nosso plano de fundo, não é isso? Então vamos lá, vamos jogar lá no fundo, ó. Então tá aqui, ó, plano do fundo. Vai mudar, gente, a nossa projeção, a nossa vista frontal? Não, né? Porque eu estou empurrando esse para o fundo, e se fosse o terceiro diegro, imaginando lá que eu estivesse lá embaixo, ele vem e projeta no mesmo plano, né? Então, as nossas vistas são as mesmas, não muda nada, tá? São as mesmas vistas. Ok, daí nós vamos fazer que ele fala a projeção aqui. Vamos começar pela nossa projeção à direita aqui. Então, vamos lá. Nossa projeção à direita. Então, é como se eu estivesse olhando a nossa direção aqui, pela direita, certo? Bom, onde eu tenho que desenhar isso? No plano que seja frontal, não é isso? Ou seja, o plano... Opa, não pegou aqui. O plano que é à direita da minha imagem. Então, se eu estou vendo a roda ali, vou fazer no plano exatamente onde ele está. Ok. Fiz no plano ali, certo? Tranquilo até aí, gente? Só estou olhando a roda, que nem eu falei para vocês, eu preciso olhar vista direita, então ele vai ficar exatamente no plano da direita, tá? O que a gente precisa fazer para ele se tornar um desenho? A gente precisa pegar esse plano, lembra que a gente está abrindo a caixa? Pegar esse plano, imaginar que isso aqui é como se fosse uma caixa, e eu vou pegar esse plano e abrir ele para cá, tá? Então, nós vamos abrir esse plano. Então, o que vai acontecer aqui? Aquele plano lá vai vir para cá. Vamos abrir aqui o plano. Tá. Então, esse plano aqui é o nosso plano. É esse plano aqui. Então, quer dizer
que aquele nosso desenho lá, esse desenho que está ali, ele vai estar aqui. Opa. Ele vai vir para cá. Ok? Então, olhando assim, ó. Se vocês olharem, a gente tem a vista. E a gente tem mais o quê? A nossa visão lateral. Lá no terceiro diagrama, hein, gente? Então, o que a gente tem aqui? A vista e a nossa visão lateral direita. Ok. Bom, mas como eu falei, a gente está passando pro primeiro diagrama. Primeiro diagrama eu falei que a nossa vista frontal não mudou. E a nossa vista lateral vai mudar? Vamos ver. Estou aqui de novo, ó, vista lateral. Estou olhando ela, a roda. Só que agora o que acontece? Eu tenho que projetar onde? Ah, eu tenho que projetar lá no fundo, professor. Isso. Você precisa projetar lá no plano do fundo. Não é mais essa visão. Então, a minha vista, ela, vou fazer um tamanho meio exagerado aqui, tá? Então, vai ser esse desenho aqui. É a minha vista desse objeto, da direção, vista da direita, tá, gente? Então, ela veio para onde? Ela veio nosso plano para a esquerda, porque ela sempre rebate para o lado de lá. Bom, fazendo como nós fizemos do outro lado, a gente vai abrir esse nosso plano, né? Então, como se fosse uma porta. Então, eu estou com ela aqui, eu vou abrir aqui. Eu acho que esse plano ficou meio... sabia. Ficou torto. Então, vamos abrir aqui esse plano. Opa! Vamos abrir esse plano aqui. Pra cá. Isso, agora sim. Ok, abrimos o plano. Então, esse nosso desenho aqui, gente, ele vai vir automaticamente para cá, porque é como se fosse essa aba aqui, a gente abrisse e colocasse ela ali, né? Como se fosse uma porta abrindo. Então, o nosso desenho aí da nossa direção, ela vai ficar mais ou menos aqui. Então, essa nossa vista lateral que a gente tinha aqui, a gente rebateu lá para o fundo, para o nosso plano do fundo, e depois a gente abriu essa porta aí e ele foi para lá. Então, olha, gente, como ela já inverteu. No terceiro diegro, ela fica aqui à nossa direita, a nossa vista direita. No primeiro diegro, a hora que a gente faz a vista da direita para a esquerda, ela inverte, ela vai aqui para o meu lado esquerdo. Então, na hora que eu for desenhar essa vista da direita para a esquerda, no nosso primeiro diegro, em vez dessa vista estar desse lado, ela tem que estar do lado esquerdo, ok, gente? Então fica do lado invertido, por isso que ela está do lado invertido lá. Então, terceiro diegro, primeiro diegro. Bom, fizemos essa parte aí. E agora, como nós vamos fazer a nossa parte do vista de cima? Então, vamos ver de cima lá. Ok. Vamos começar pelo terceiro diegro, olhando por cima. Então, vou fazer meu desenho no terceiro diegro, olhando por cima. Então, tá lá, nossa visão da nossa direção. Vista por cima. Bom, gente, a gente falou que se a gente tá de frente, essa caixa tem que abrir para cá, não é? A gente vai ter que abrir essa caixa, não é? Se a gente for abrir essa caixa, para onde vai nosso desenho? Aquele desenho ele vai vir aqui para frente, né, gente? Epa, não saiu na face, hein? Ele vai vir aqui na frente. Tá? Então, só para recapitular, o que aconteceu? Eu olhei de cima, desenhei a peça,
peguei essa tampa dessa caixa, essa parte inteira dessa caixa e joguei ela para cá, certo? Então, cadê a mãozinha? Peguei essa tampa, abri ela, ela veio para aqui e ela ficou aqui no meu nível superior. Ok, vamos olhar de frente isso como ficou. Então, se eu olhar lá, esquecendo um pouquinho a direçãozinha aqui do primeiro, tá, gente? Se eu olhar só no terceiro diégrafo lá, então no nosso terceiro diégrafo, eu tenho... Vamos tirar ela daqui para não confundir, pera aí. Eu vou pegar o gráfico do fundo. Pera só um segundo, pessoal. Vamos tirar essa direção. Opa, aqui também não vai dar para pegar esse... Ixi, esse é difícil catar ela. A gente pega. Vamos pegar essa direção. Vamos tirar ela daqui um pouquinho. Vamos ver ela fora desse plano. Opa. Vem cá a direçãozinha. Sai forinha do plano. Aí, fica aí. Então vamos lá, gente. Olhando só aqui embaixo. Só no terceiro diégrafo. Então vamos lá. No terceiro diégrafo eu tenho a vista frontal, a vista lateral direita e a vista superior. Ok? Tranquilo até aí? Então, ó, vista frontal, vista lateral direita e vista superior. Porque eu estava olhando por cima, ela é rebatida, ela vem para cima. Vamos ver se isso é real, gente? Então vamos lá. Olha lá, ó. Vista superior fica em cima do desenho. Então, ó, vista frontal, vista lateral direita, vista superior. Tá. Ó, legal, professor. E agora como que eu faço a minha vista no primeiro diégrafo? Então, vamos lá ver como vai ficar essa no primeiro diégrafo. Vista superior no primeiro diégrafo. Vamos olhar para cima e vamos desenhar nossa vista superior. Gente, a gente está desenhando por cima. No primeiro diégrafo eu sei que eu tenho que desenhar no plano embaixo do meu desenho, tá? Então tá lá, já fiz o meu desenho. Então ele está aqui embaixo. Para onde nós vamos rebater ele, gente? Isso, exatamente. Eu pego esse plano e vou rebater nesse plano paralelo. Vamos olhar de lado aqui que fica mais fácil. Então eu vou pegar esse plano, onde está o meu desenho, e vou rebater ele nesse plano paralelo aqui embaixo. Então vamos desenhar ele aqui embaixo. Face. Sem escala, sem nada, viu, gente? Só mais ou menos para vocês entenderem o desenho. Bom, olhando agora de frente, o que aconteceu? Melhor tirar aquele volante de lá. Deixa eu ver se consigo tirar o volante. Não vai dar, a gente vai ter que pegar o plano. Bom, entendam aqui. Esquecendo aquilo lá no fundo, tá? Esquece o nosso terceiro diégrafo lá. O terceiro diégrafo é aquela vista, o meu superior e o meu à direita. Agora vamos a essa vista aqui. Primeiro diégrafo, eu estou enxergando a direção aqui. Eu estou enxergando minha vista superior, que era aqui, foi rebatida para baixo, está aqui. E minha vista lateral direita, ela foi rebatida para a esquerda. Então a vista superior está embaixo e a vista direita está na esquerda. Ok, pessoal? Então vamos lá, voltando ao nosso desenho. A hora que vocês forem construir o desenho de vocês, vocês vão ter a nossa direção. As vistas frontais são iguais. Os nossos vistas laterais, tanto a lateral direita como a superior, elas são iguais também. Porém, a minha vista lateral esquerda, direita, vai vir para a esquerda e a minha vista superior vai vir para baixo da direção, tá? Então é só isso que vai acontecer. Vocês vão inverter praticamente esse desenho. Bom, pessoal, só para terminar,
vocês têm que fazer um desenho em uma folha A4, tem que fazer margem, tem que fazer a legenda, e a legenda vocês vão colocar todos esses dados. Título do desenho que vai ser volante automotivo, aluno, nome completo, nome e sobrenome, URA, data, escala em milímetros. Pessoal, todos esses desenhos que vocês estão fazendo, deixem prontas as legendas. Escrita aqui tem que ser a escrita técnica, tá, gente? Fazer as linhas lá para fazer escrita técnica com o tamanho certinho. E guardem esses desenhos, porque quando eu retornar às aulas eu vou pegar todos esses desenhos de vocês, porque vale como trabalho, tá? Então façam os desenhos, leiam a apostila, porque lá tem mais informações sobre ângulos, sobre a parte de geometria, trigonometria, que a gente não se aprofundou muito. E tem mais alguns exercícios para serem feitos lá. Bom, pessoal, nossa aula vai ficando aqui. Espero que tenham entendido. Se vocês não entenderam, por favor, entrem em contato comigo. Pode ser no particular, pode ser no grupo. E uma boa semana para vocês. Um ótimo final de semana. E tchau para vocês.